Boa noite a todos. É assim que quer ver a Câmara sempre lotada. Muito obrigado pela presença de todos. E hoje um dia importante para o município, o dia da audiência pública, referente às leis orçamentárias, o PPA e a LDO. Agora eu vou passar a palavra aí para o presidente da Finanças e Orçamentos, Sérgio Donizete Nascimento. Ele vai da mesa mesmo? Mas vai chamar também. Chama a Carol. Carol, vai vir? Bom, boa noite a todos. Apresentamos hoje os projetos das leis orçamentárias recebidas pelo Executivo, O PPA, de 4 anos, 2026 até 2029. Projeto das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026. Lembrando que esses projetos já foram apresentados na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Bocaina e encontram-se disponíveis no seu site desde então. Lembrando também que o PPA estabelece programas, objetivos, indicadores, custos e metas da administração municipal para as despesas de capital e destas decorrentes e ainda para os programas de duração continuada, conforme os anexos desses projetos, sendo que a LDO se refere às diretrizes e orientações para a elaboração e execução das leis orçamentárias anual e dispõe sobre alterações na legislação tributária. Sendo assim, passamos a palavra para quem quiser utilizar a tribuna. Alô. Boa noite, senhor presidente, Comissão de Finanças e Orçamento que está conduzindo essa audiência. Boa noite a todos aqui que compareceram, Pessoal todo aí. Presidente Sérgio, só para dar uma auxiliada aqui, muita gente aqui acho que nem sabe direito o que é a lei do PPA, Então, para esclarecer, auxiliar a gente que já esteve aqui na Câmara, o PPA é o Plano Plurianual, é um projeto de lei que ele é para os 4 anos vindouros, O ano que vem, o prefeito, então, que está agora, vai trabalhar ainda com o PPA e o orçamento da gestão passada, e os senhores vão aprovar aqui nesse ano, que vai servir para 4 anos. 3 desse prefeito e fica um para o outro ano. Então, o PPA é um planejamento, é uma lei onde é encaixado todos os programas, os objetivos que a administração pleiteia fazer nos 4 anos de governo, Obras, a parte da saúde, os programas na educação, Então, só para esclarecer. E compete a qualquer cidadão
né, apresentar as suas propostas, suas ideias, para que seja incluída porque o orçamento, a administração é para o povo, é para a cidade e para o povo. Então compete a ouvir todos. Então a audiência pública para ouvir todas as pessoas que realmente têm preocupação que o município vá bem e apresentar suas ideias, né? E a lei de diretriz orçamentária, ela é uma intermediária entre o plano plurianual, que é de 4 anos, e ela dá as diretrizes para que em setembro venha aqui para essa casa o orçamento. Então, nessa lei de diretriz, é ela que vai balizar, vai ser uma baliza para confeccionar o orçamento, que o orçamento é o que toca praticamente a despesa e as receitas e as despesas que consolida dentro do mandato, certo? Se eu estiver deixando aí a desejar, tem a Carol, temos aí o César, né, da Audipan, que são pessoas que têm maior conhecimento, né? Eu estou trazendo apenas aqui porque a gente conhece a população, conhece os vereadores, né? E de pronto eu gostaria aí, senhor presidente da comissão, que seus membros, o senhor anotasse, também está ficando gravado, eu sempre chamei atenção aqui e vou pleitear uma emenda tanto no PPA como na lei de diretriz, se não puder ser feito esse ano, que estude a possibilidade, para que o executivo já vá arrumando lá na diretoria de obras lá para encaixar esse pedido que a gente está fazendo aqui. Eu vejo muito importante porque, pelo conhecimento que a gente tem, foi doado um terreno próximo ao cemitério, para cima do Jardim Santa Terezinha, e lá nós temos um problema lá com água, né, com águas pluviais. Então quero solicitar que seja feita uma emenda para que, começando lá no muro da Santa Casa, na estrada da Beira Alta, se não me engano, acho que é José Antônio Marques o nome daquela estrada, interligando a Avenida Antônio de Souza, que é a Avenida do Cemitério, que façam a captação de água desde lá do cemitério para desembocar até aqui no bairro, no Córrego Bocaina. É uma galeria muito importante, porque não sei onde que vai jogar aquela água. Já está tendo problema agora sem as casas. A hora que começar a fazer o novo... Então, as coisas aqui começam, parece, de trás para frente. O importante é que você faça a adequação do terreno lá, das galerias, para depois fazer. Agora, aí depois faz um asfalto lá, faz as 90 e poucas casas, aí depois vai estourar tudo. Então, a necessidade de urgência de se fazer essa galeria, para fazer essa dissipação dessas águas aí, que vocês podem acompanhar, tanto lá no bairro Terezinha, tem aquele talude que já estourou, e a Avenida do Cemitério, Avenida da Saudade, Antônio de Souza, ela fica com muita água, está descendo, e ainda que não tem. Então, e que depois se providencie também a pavimentação daquele trecho, entre o Muro da Santa Casa até a Avenida Antônio de Souza, tá? A gente já tinha orçado, solicitamos inclusive, né, senhor presidente, para deputados, um valor aí mais ou menos cerca de 5 milhões. Num orçamento de 67 não é muito. E é uma obra importante para realmente adequar. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? E já estou solicitando para que se inclua isso também. Ô Wilson, deixa eu te interromper e fazer um atendo aí. Nós temos a sessão às 7h30 e vai se restringir a 3 minutos por pessoa. Porque se falar o que você está falando aí, nós vamos começar a sessão meia-noite. Então... Tá bom, só para concluir então, a LDO, gostaria que a Carol passasse aí quanto está o valor da LDO para o orçamento aí, Carol, para esse ano? Para o ano que vem, né? Boa noite, boa noite. Falou um pouquinho já a respeito da razão, né, dos motivos aqui desses projetos de lei, o plano plurianual, que eu acho importante também dar uma reforçada nessa questão,
que agora ainda não é agora é o momento de discutir sugestões, propostas e tudo mais, mas o momento de adequação dessas propostas e inclusão delas na execução, no orçamento, é no momento da lei orçamentária mesmo, que é um pouquinho mais para frente. Tá? Então, agora é o momento de nortear um pouco o orçamento público para os próximos 4 anos, através do PPA. Né? Ele é as 3 peças orçamentárias... As 3 peças orçamentárias, na verdade, elas são muito importantes, elas se interligam, né, no final das contas. Então, explicando um pouquinho aí de uma forma objetiva e ressaltando um pouco o que o Tim já falou, o PPA ele tem uma vigência de 4 anos, né, então o que está em discussão aqui na casa agora é o PPA de vigência 26-29, né, 2026 a 2029. E o objetivo do PPA, na verdade, ele vai traçar o norte da gestão pública, em programas, em ações, em metas, em indicadores, e vai nortear o que o município pretende realizar nesses 4 anos. Começa dele, né? Começa do PPA. O que o município pretende realizar nesses 4 anos? Então, aqui dentro, o PPA tem uma divisão diferente da divisão orçamentária por elemento de despesa, quanto vai gastar com consumo, com pessoa jurídica. Não é essa discussão agora, né? É uma discussão um pouco mais por cima, não sei se essa é a palavra correta. Mas aqui tem uma distinção por subfunção, mais ou menos um norte do que se pretende gastar em cada pasta, para que dentro desse valor, que está aqui para 2026, R$70.283.704. Esse é a primeira previsão pro orçamento 2026. Tá? Então, é dentro desse valor que vai ser trabalhado todas as ações, todos os programas. Dentro disso tem a questão dos limites constitucionais, né, o que tem que se gastar obrigatoriamente com saúde, do orçamento público municipal, 15%, o que tem que se gastar com educação, né, mínimo 25%. Então, essa discussão ela é importante. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que, até comentei ali com a Adri, que é a nossa coordenadora de planejamento, depois eu vou passar o microfone para você falar um pouquinho também, tá, Adri? Que a gente costuma ver a tribuna vazia. É difícil ver a tribuna cheia assim. É interessante, porque a gente quer mostrar, a gente quer passar as ideias, a gente quer passar que situação que está, como é que funciona. Essa é a nossa função, enquanto servidor público. Mas, muitas vezes, a tribuna está vazia, né? Então, é muito importante essa tribuna cheia. Eu acho importante ressaltar isso. Acho muito legal. Então, voltando à questão do conceito das leis em si, o PPA ele é como se fosse um esqueleto do orçamento da administração para os 4 anos. O que o município pretende fazer nesses 4 anos? Está aqui no PPA. Em relação a programas, a ações na educação, a ações na saúde, é dentro do PPA. Né? Então, do PPA, logo em seguida, está até junto aqui também, a discussão da LDO, né? Então, a LDO é como se fosse uma ponte, um elo de ligação entre o PPA e a LOA. O PPA mostra o que o município quer fazer em 4 anos. A LDO, ela vai mostrar assim, a gente está norteando o que vai ser prioridade no ano seguinte. Por isso que ela se chama diretriz orçamentária. Está tudo originalmente previsto no PPA, e aí na LDO detalha-se um pouco mais o que vai ser prioridade no ano seguinte, e essas prioridades determinadas na LDO são mais detalhadas ainda na LOA, que aí vem a questão da separação por pasta, por elemento de despesa, uma ação específica, como o Tim deu exemplo ali, de resolver essa questão. Então, tudo isso é norteado mais detalhadamente na LOA, né? Então, quando a gente fala da LOA que vai ser discutida mais para frente, aí a gente vai falar de estimar receita, de fixar despesa, de separar o que vai para cada lugar, né? Então, agora, é
é o momento de discutir essas ideias mesmo, porque é dentro dessas ideias que a gente vai... a gente apresentou o plano plurianual e ele pode ser discutido, e esse é exatamente o objetivo, né? Então, a princípio, aí para 2026, nós temos esse orçamento na casa dos 70 milhões. E aí, no momento da lei do orçamento, ele vai ser detalhado por categoria, por elemento de despesa, como eu disse, o que vai se gastar com material de consumo, o que vai se gastar com pessoa jurídica, com folha de pagamento e tudo mais. Então, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, o microfone, para dizer que lá no Executivo nós também fazemos audiências periodicamente. A legislação, a lei de responsabilidade fiscal, nos obriga a fazer audiências quadrimestrais. E essas audiências também têm baixa adesão dos munícipes. Eu queria até ressaltar, e para acompanhar aí o Diário Oficial, acompanhar as páginas na internet, que a gente está sempre convocando. Ao final de cada quadrimestre, a gente convoca uma audiência para mostrar os números da prefeitura, né? Então, ali a gente mostra o quanto está gastando com despesa de pessoal, o quanto está gastando com saúde, com educação. A gente recebe ali também sugestões e demandas, porém a gente tem também baixa adesão, né? Então fica aqui o convite para que acompanhe o Diário Oficial, acompanhe essas convocações aí para as audiências públicas, né? Para que a gente possa mostrar aí com mais detalhes os gastos públicos, né? Que são inteiramente transparentes e à disposição da população aí para apreciação. Tá bom? Você quer falar alguma coisa, Adri? Quer fazer o uso da palavra? Então, vou pegar um gancho aí, aí depois a Adriana complementa. Só para trazer números, como encontra-se o orçamento hoje, né? O que foi votado o ano passado, 67.730.584,78. Até hoje, esse orçamento arrecadou-se 27.801.489, né? Então, já estamos no 5º mês, né? Isso, eu vou passar até, Tim, se você me permitir, depois você puder passar a palavra para a Adriana, para a gente conversou um pouco disso, né, Adri, da questão dessa projeção nossa de queda, de arrecadação, tudo, passar para a Adri falar um pouquinho a respeito disso. E só para dar um conhecimento para o pessoal, esse orçamento... Desse orçamento, hoje o índice está com 40%, o gasto com o pessoal está com 47,98%. Já é um limite de alerta pelo Tribunal de Contas, né? Então, vocês veem que o nosso orçamento é bem apertado, sobra muito pouco depois para investimentos. Então, quando a gente fala de incluir obras, fica difícil porque o orçamento já bem comprometido com a folha, 47%, quase 50%, né? E então depois entra a saúde, que tem que se cumprir, a Constituição está lá que tem que ser 15%, 25% na educação. Só que nunca gasta-se 15% na saúde, né, gente? Acho que gastou 32%. 30 e poucos por cento. Então, hoje, o nosso maior gasto quase não é nem mais educação, está sendo a saúde. É a saúde. Nós temos muitas, mas muitas ações de liminares lá. Hoje a nossa liminar está em torno de mais de 1 milhão só de liminar na parte da saúde, na parte de tratamentos de autistas. Pessoal aí que não sabe, liminar é liminar judicial. A pessoa vai lá e fala uma atividade genética da segurança. Então sobra muito pouco, né, para investimento, não sobra nada. Investimento hoje, infelizmente, na prefeitura é convênio, é emendas, porque recurso próprio mesmo praticamente é zero. E só fazendo um adendo, aí vocês vão falar assim, como que você chegou nos 70 milhões, né? Então, para você estimar a receita, a gente não pode pôr aquilo que a gente quer, conforme, né? Não é. Então, a gente faz um estudo, feito um estudo
a gente pega o histórico de cada receita do município dos últimos anos, faz uma média, pega a média da inflação. Então, não é assim, você pôs quanto quer. Não, a gente não põe quanto a gente quer. A gente põe mais ou menos aquilo que a gente vê e acha que vai arrecadar. E lembrando também que dentro desse orçamento tem a emenda individual dos vereadores, que é 1,2% da receita corrente líquida. Então, esse ano aqui vai dar mais ou menos uns 790 e poucos mil, sendo 50% para a saúde e 50% para outros órgãos, né? Ou pode ser tudo para a saúde. E essas emendas, elas são obrigatórias. Você me permite até fazer um adendo a respeito das emendas, já que estamos todos reunidos aqui, os vereadores. Já se eu não me engano, vai ser o 3º ano, né, Dri, que vai colocar emenda nos projetos, né? A gente só queria reforçar aqui que no momento da discussão das emendas, para que vai ser destinada, cada vereador tem a sua fatia, né, a sua cota para destinar, cumprindo a obrigação de 50% para a saúde. A gente só pede que nos procurem lá na prefeitura e procurem o Ademilson, que é o contador aqui da Câmara, para que a gente se alinhe a respeito da parte técnica da emenda, né? A respeito de elemento de despesa mesmo, a destinação correta na parte técnica. Para que vai, obviamente são vocês que decidem, mas eu digo a parte técnica. A gente teve uma série de problemas lá com as emendas que foram para uma despesa e, na verdade, da forma que foi, não dá para executar. Então, olha, só para a gente alinhar essa questão. Então, depois que decidir o que vai fazer, para quem vai repassar, o que vai ser feito, procurar a gente, se precisa a gente se reúne, o contador, o Ademilson, com a gente lá também, para a gente alinhar, para que chegue lá para a gente já. E aí, a hora que virar o ano, começar a executar aí o 2026, já começar redondinho, a gente não tem nenhum tipo de problema como a questão dos uniformes, por exemplo, né? Só que queria reforçar. Então, os senhores vereadores já sabem que vai ter 80 e poucos mil aí de cada um para destinar em emendas aí para entidade, para saúde, seja para onde for, né? E mostrar realmente, a gente está mostrando aqui, que o orçamento é bem apertado. E o nosso município já foi prejudicado, porque essa indefinição das eleições, de quem seria, de quem não seria, pra você ter uma ideia, o orçamento da União do Estado, nós já perdemos de apresentar a emenda lá de setembro, outubro do ano passado para esse ano, ficou sem. E agora em abril, maio também, a LDO também está sendo discutida lá. Então, quem tem suas bases aí, os vereadores, que corram aí para buscar verba para auxiliar a cidade aí. Então, senhor presidente, quero agradecer a oportunidade, solicitar que conste em ata aí. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos que estão aqui, tá? Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Garcia, mais conhecida como Vanessa do Santa Terezinha. Hoje eu venho aqui para peitar um pouco mais o que a gente vive hoje dentro da cidade. Não é mentira para ninguém, é muito fácil falar em números, né? Mas a gente vive na pele, né? E o que a gente vem buscar hoje? Como aqui tem muitas coisas e o que o Tim fala realmente é verdade. Hoje no nosso bairro, a gente conhece o Sérgio como Bisteca, né? O Jonas, o Evandro passou por lá, o Toninho, o Juninho, a Taíde, o próprio Japa, né? O Matoso. Então não tem como você não saber o que acontece hoje dentro do bairro. Hoje está sendo peitado aí o Campos Prados, né? Eu também queria que vocês, vereadores, vissem se isso daí está correto, tá? Porque hoje estão vendendo terrenos, né? Que eu tive uma base aí, acho um absurdo, tá? Não é da minha conta, mas eu acho que tem que ser revisto se está dentro da lei. E muito mais porque o barro está descendo para nossas casas, entendeu? Volto a dizer na tecla, as ruas. O engenheiro produziu um bairro, mas não pensou em pôr uma boca de lobo e um bueiro. Então o bairro não tem. Aí o barro que está descendo dos Campos Prado, ele acaba intervindo nas nossas casas, né? E hoje a gente não paga barato. Então lá ninguém deu nada para a gente, tá? Hoje passam parcelas de R$ 1.756 de prestação. Então ninguém está lá pagando nada e ninguém deu nada para nós.
Nós estamos pagando com muito custo, também tem muitos aí que vão ser jogados fora das casas, porque não conseguem mais pagar, tá? Então, quando a gente fala que respeitar a DASA, não dá para concordar com a situação mais. E hoje, quando a gente vem buscar por esses motivos. Então, o que eu queria que vocês dessem uma atenção, né? Nas vias, nas ruas, porque não tem a galeria da água, como o Tim falou. O que foi feito, eu posso citar nome, porque ele foi lá fazer, Plínio, na época, né? Ele pegou o quê? O morro lá em cima desceu. E a tragédia já era tragédia anunciada, porque nós moramos lá e pedimos uma atenção maior. Mas a Defesa Civil foi lá ver e falou que estava tudo bem. 2 horas da manhã o morro estoura. Aí está tudo bem, né? Aí ninguém vai lá puxar barro, ninguém vai lá meter o dedo, mas falar que o povo é tonto é fácil. Então, passo aqui para dizer que vocês têm que começar a olhar um pouco mais a periferia. Porque nós se sentimos assim. Em época de eleição, tudo é lindo, maravilhoso, né? Mas nós continuamos lá. Agora, o que dizer do bairro? O bairro tem pessoas boas, pessoas que trabalham, pessoas honestas. Eu tenho pessoas hoje na plateia que estão pagando R$ 1.238 de prestação. R$ 1.700. Qual é a opção que a gente tem hoje? É fazer um acordo, uma revisão de parcela, e em muitos dos casos tem que comprar mais 5 anos de dívida. Isso é um absurdo. Isso é um contrato que foi feito, sim, em época de Kiko Daneleto, tá? Ele entregou essas casas para a gente. Né? Ele sabia o que ele estava entregando, mas nós não sabíamos que ia assinar um contrato que hoje são casas que vão ultrapassar de R$500 milhão. Porque fazem 12 anos que a gente vive lá. Falta 13 anos de contrato para mim, que não comprei 5 anos. Mas para quem comprou, já vai indo para 30, 35 anos. Então, acho que hoje o que a cidade pede é respeito, né? O mínimo de dignidade. Nós temos uma tribuna aqui que sabe muito bem do que a gente vem falar. Hoje, então, eu peço que vocês vejam o escoamento das águas. Eu pediria que vocês fizessem um corte nas ruas para diminuir o fluxo da água. Porque quando desce de cima, ela vem com uma pressão muito grande, com isso o barro. Então, as casas de esquina sofrem muito, porque os barros acabam entrando dentro das casas. E isso é prejudicado, porque o cara trabalha o dia inteiro, ele está pagando R$1.000 de prestação. Aí ele tem que chegar com uma carriola para tirar o barro, porque nem os serviços básicos funcionam na cidade hoje. Ah, Vanessa, mas... Não estou, gente. É só andar no bairro. Entendeu? É só andar. E não é só o Terezinha. Hoje a gente vive isso dentro da cidade. Então, a gente sabe que o dinheiro vem e precisa ser administrado da forma correta. Como eu disse, eu respeito todo mundo, só não dá para concordar com a situação. E vocês andaram dentro da cidade, né? Quando a gente vem falar, é muito fácil você falar que números existem. Só que a saúde hoje no município é escassa. Hoje é escassa. O que tem no município na saúde? Eu sei que o dinheiro vem, mas então a gente precisa cobrar dessa pasta que exige aí, gente, porque você vai na Santa Casa tomar uma injeção, não tem, né? Não tem. Então, assim, ninguém está falando absurdo, sabe? Hoje vocês têm que andar com a população. E parabéns, volto a dizer, ao nosso presidente de Câmara, viu, Jonas? Parabéns. O Vando, que a gente teve junto com eles, os demais que nos conhecem, a gente já expôs para todo mundo, né? Eu acho que o que vocês estão fazendo é muito bonito hoje. Hoje o que a gente vem representar é uma cidade. E a gente cansou. Eu não era ninguém, tá? Hoje sou conhecida como barraqueira, como não sei o quê, não estou nem aí porque pensa de mim. Eu moro em Bocaina, amo minha cidade, vou brigar por isso. E muito mais para um povo que mora lá embaixo. E hoje eu bato no peito e brigo por eles, sim. Porque eu acho que todo mundo tem que ver o que acontece lá. E o planejamento tem que pensar lá embaixo. Vocês construíram praças, né? É muito fácil vir aqui pedir uma praça, mas não cuida das que tem. E hoje nós estamos com as praças lá tudo suja. Está tudo sujo, tudo abandonado, brinquedo quebrado, a ponto de uma criança enfiar um ferro na barriga. Não é, Evandro? Você esteve lá. Entendeu? A pessoa tem que ir lá cortar um ferro porque os serviços essenciais não funcionam. Então, assim, peço que com atenção vocês olhem para o bairro, o mato está grande. Primeiro a gente tem que trabalhar com a conscientização, que a gente já traz a prevenção junto, né? Hoje a gente vê os casos de dengue, mas dá para se prevenir. É claro que eu também entendo que o povo tem que ter um pouco mais de educação. A gente sabe, porque você limpa hoje, que eu vou dizer pelo Terezinha, tá? Hoje tirou todo o entulho de lá. Aí o povo, aquele ser bendito, vai lá e joga a carriola de lixo. Então, vamos fazer assim, vamos trabalhar com as informações, vai passar lá no Terezinha de terça, né? No Zé Tonon vai passar de quarta, né? A gente tinha esse cronograma, né? E começar a fazer com que a cidade deslanche. E volto a pedir para vocês que fazem o repúdio da Sabesp, que também isso é muito importante no município, tá? Eu vou dizer aqui, porque eu disse já várias vezes,
vocês assinaram um contrato de 30 anos de Sabesp. Não foi brincadeira, tá? Eu acho que você jogar uma empresa 30 anos na mão, você tem que saber muito do que você fala, né? E hoje nós estamos pagando o esgoto para se jogar no Jacaré. Eu sei que está tudo certo, beleza, então tá bom, está tudo certo, mas dentro desse contrato, o que pesava dentro desse contrato? Porque alguma coisa tem que ser feita. A cidade está pagando um absurdo de água. E a gente não tem o mínimo do bom atendimento. Porque é um lugar que abre 9 horas e meio-dia está fechado. Você entendeu? Então, hoje, vocês são autoridade. Eu não sou ninguém, mas vocês são autoridade dentro do município. E tem que buscar dessa forma. É do lado do povo, é representando o povo, porque hoje eu falo para vocês que eu nunca vi uma política que eu estou vendo hoje. Sabe? Por respeito, por dignidade, por buscar, por bater em cima, sabe? Porque é isso que a gente precisa, pessoal. Hoje a gente está dentro de uma cidade, são todo mundo trabalhador. O povo bocainense merece respeito. Claro que a gente gosta do lazer, a gente gosta da piscina, a gente gosta do museu. Gente, mas vamos olhar para o povo. Para de querer trazer, vai buscar, vamos resolver o que nós temos aqui. Depois a gente vai buscar. Então, hoje eu busco pelo Terezinha. Eu quero que vocês olhem com carinho, né? Se precisar, ó, eu tenho relatos, isso é de 2020, viu? Já tinha prestações que entraram lá pagando R$ 349. Em 2020, a prestação estava em R$ 1.024. Hoje, essa prestação está por baixo, comprando 5 anos, R$ 1.438. E ainda a pessoa comprou 5 anos. Graças a Deus que não é ninguém que está aqui, né? Mas nós estamos pedindo socorro. Nós não temos mais condições. Ah, mas um contrato que dentro dele é 15%, 20% da renda. Hoje você pega dentro no nosso patamar aqui, que a maioria é costureira de luva, é um salário mínimo. E hoje você paga casa, come, água e força. Que jeito paga? Não tem como pagar. Não tem. Se você paga água, você não paga força. E se você paga força, você não paga água. E a gente está dentro de uma cidade rica. E volto a dizer também, vamos procurar vocês aí, ó, que pare com esse negócio, traz empresa para a cidade, traz, mas a gente tem empresa aqui. Vamos ver se não dá para apadrinhar esse pessoal, para ajudar esse povo, ensinar as pessoas a trabalharem. Porque emprego tem, mas o que está matando é que tem que ter prática. Ensine, apalente esse pessoal aí, né? Vamos dar uma oportunidade, né? E com isso a gente vai ganhando o pessoal para ficar aqui. Porque senão muitas famílias vão embora, inclusive nós. E eu costumo brincar lá no Terezinha, quem me conhece, eu acho que o prefeito vai ter que fazer mais banheiro lá, porque não é só o Carlão que vai morar no banheiro da quadra. Daqui uns dias vamos nós também. Sabe? É desesperador, pessoal. E quando eu falo em números, é muito bonito a gente falar. No papel ela funciona, mas na prática não funciona. Não funciona. Eu não precisaria estar aqui, mas com respeito a todos que moram lá, eu falei que eu vinha e eu estou aqui. O Santana precisa urgentemente de recapeação. É um asfalto que foi mal feito. E o dinheiro veio para fazer um bom asfalto. É só andar por lá. E eles também não ganharam, eles estão pagando. E aí a gente questiona. Eu questiono porque eu quero saber se aquele projeto Campos Prado, ele está dentro da lei. Porque ali tem minas, ali existe uma rua que vai contrariar para intercalar um bairro no outro. Precisa-se ver se está correto. Eu gostaria que vocês averiguassem, porque é claro que não vai ser hoje. Mas daqui a um tempo, o rio passa ali. E aquele rio já é um transtorno para quem mora no São Francisco. Você imagina para quem vai morar no Campos Prado. A área verde está ali. Isso daí, conforme passa caminhão e desce caminhão, isso daí futuramente vai dar problema. Então, precisa ver se aquela área verde, eu, por ser lesa no assunto, já acho que invadiu dentro da área verde. Mas eu gostaria que vocês vissem, vocês têm poder e oportunidade para isso. Sabe, e hoje a gente vem mais ainda pedir. Olhe pelo nosso bairro. Vocês podem ir lá, o barro está lá. A gente tem o rapaz ali, o Marcos, a casa dele é uma das casas que está sendo atingida. Ela desce com toda a força a água e para na frente da casa dele. Ele tem a esposa com dificuldade, né, física, precisa sair para trabalhar, e aí ele tem que catar a carriola e tirar o barro da casa dele. E hoje ele paga quase R$1.000 de prestação. E ele comprou 5 anos. E agora vai ter que comprar mais 5? Então não é só isso. E outro, volto a dizer, viu? Vocês precisam se empenhar em creche. Porque quando nós entregou o Santa Terezinha, a escola era a primeira prioridade para o bairro. Hoje as crianças são deslocadas de lá para poder levar em outro bairro.
E sabe quanto essa mãe paga? R$280 de van. Porque não tem condições, viu, Japa? Não tem a condução, tá? Então, eu gostaria que vocês vissem isso. Porque a mãe, ela sai cedo. E ela é obrigada a pagar porque a condução não leva. Ela não leva. Ela não leva. A gente sabe que tem a lei com 4 anos. Mas, gente, vamos ter um pouquinho, né? O bairro existe. Quando eu disse também que se fechou creche e montou escola. Porque a gente tinha uma creche boa no Vitório Marangoni. E aí se fecha do Pedro Alexandrino para se montar uma escola aqui. Aí vocês tiram o pessoal de lá para trazer para cá. Quando vocês falam da saúde, eu tenho autismo na família. Então, precisa pensar também de trazer o autismo para o município. Né? É peitar, não é ponhar no papel e deixar lá. Porque se o município tiver isso, o gasto que a gente manda para fora, a gente tem aqui. Então, busque isso. Porque o autismo, como a gente costuma dizer, é uma bucha, que eles absorvem tudo de bom e tudo de ruim também. Né? Então, a gente não tem que empurrá-los. Porque eu tenho casos que eu acompanho nele, como eu falo, eu acompanho Terezinha, que é o meu bairro. As crianças são empurradas lá dentro. E deixa lá. Aí eles não têm, hoje não tem nem professores adaptados para isso. Não tem. Vocês estão obrigando, tipo assim, né, eles conviverem ali. Gente, eles não conseguem, eles não podem com o barulho. Eles não gostam, a criança vai ter crise, claro que vai ter. Só que precisa a gente vir falar isso, uma mãe que ela vive essa situação, e isso precisa ser olhado consequentemente com muita atenção. Então, o autismo tem que, sim, ser uma coisa bem utilizada. A gente bate muito nessa tecla. Quem conhece a gente sabe que a gente fala muito isso no grupo. O dia 2 foi muito lindo, porque era o dia do autista. E depois? E depois? As crianças estão aí. Eles são inteligentíssimos. Só precisa de espaço. Mas é o que eu estou dizendo, não é enfiar. E também não tem pessoas apropriadas. E volto a dizer, viu? Remaneja essa folha de vocês aí. Tem muita gente como professora. Vocês me desculpem a respeitar uma coisa, concordar que a situação é outra. Você está 40 anos de professor, você não tem mais paciência. Tá? Tem gente que vem vindo aí, muito bom para estudar, e essas professoras acabam no estresse do pico, maltratando uma criança. Isso é o que está acontecendo hoje. E não sou eu que estou falando. Tem muita gente que vem relatar isso para a gente. Então, eu acho que tem que mexer nessas coisas. Eu não sou ninguém, volto a dizer. Eu agradeço por você estar pensando, mas pense no nosso bairro. Pense no nosso bairro. A gente precisa, sim, do asfalto. Precisamos, sim, o Santana ser recapeado, porque é um bairro que interliga os outros. Eu preciso dos cortes sobre a rua, porque ali, como as ruas são todas fora de prumo, as casas são mais baixas e a rua é mais alta. Então, a tendência, quando chove, é a água entrar para dentro. Então, a água, para você ter uma noção, ela vai até na porta da sala. E quem não tem condições, não conseguiu nivelar. E é um muro de arrimo lá que dá mais de 10 metros. Tá? Então, a gente já pegou a casa num barranco. E aquele barranco, viu? Vocês prestem atenção, porque janeiro chove. E o que fizeram lá foi calçar um plástico. E aí existe uma casa ali embaixo. Então, não deixe as pessoas morrerem. Porque depois que morreu, aí é muito fácil de socorrer, né? Então, a gente tem que mexer agora. Trabalhe com a prevenção, que as condições melhorem, né? E a gente busque. Mas olhe conscientemente para o nosso bairro. Porque hoje nós precisamos. Pedimos socorro. Eu já falei com o Caio. Todo mundo daqui me conhece, sabe que eu brigo muito por isso. É as prestações do nosso bairro. Dizer, Vanessa, você já foi para São Paulo muitas das vezes. E não consegui nada, porque existe um contrato. Mas esse contrato é de 15% a 20% da renda. O que não pode é que todo ano essa parcela sobe. Todo ano ela sobe. E um percentual que vocês entendem mais do que eu. Hoje, em cima do percentual de 15% de uma renda de 1.518, é muito. Então, não existe isso. Então, peço que vocês tenham um pouco de atenção, vocês que estão acima, e vamos buscar isso, tá? Eu agradeço a minha oportunidade. Boa noite, meu nome é Líria Marques e eu estou aqui representando o centro da cidade. E eu venho pedir, em primeiro lugar, para a nossa saúde, porque realmente está muito defasada. Sei que há um gasto, sei também que tem um orçamento para isso,
Mas eu gostaria de solicitar uma maior atenção aos idosos e aos autistas. Porque a nossa cidade, ela é uma cidade mais antiga. Então, há muitos idosos necessitando de prioridade. Eu tive a minha mãe, que faleceu faz 7 meses. Minha mãe foi muito bem assistida pela cidade, eu agradeço, em todo o tempo que eu precisei. Mas também encontrei pessoas que não foram. Senhoras que precisou do médico do PSF e ele não foi atender em casa. Então, eu acho que deve haver, assim, uma maior... Eu não sei se é vigilância, se é fiscalização, eu não sei como chama. Mas eu acho que devia ter um empenho maior sobre isso. E também gostaria de pedir aos vereadores, e pedir a todos, né, que... Eu não sei se é a zoonose que trata dos animais abandonados. Mas no centro da cidade, há-se um costume de soltar os gatos. E nós temos que suportar isso. Na minha rua, acho que tem 4 famílias apenas, e terrenos vazios. Eles vão lá e soltam os gatos e lá deixam. A gente não vai deixar morrer de fome, porque eles invadem a nossa casa. Eu tenho cachorro, tenho 2 cachorros. Gatos são mortos pelos meus cachorros, porque eles invadem as casas de fome. Então, é uma judiação isso. Então, eu gostaria que houvesse um empenho de se fazer um local para esses animais abandonados. Ou dar uma assistência maior às pessoas que cuidam disso. Porque está ficando difícil a situação no centro da cidade. E também a falta de sinalização. 10 horas da noite tem caminhão de curtume batendo na porta da casa perguntando aonde fica. Porque não sabe. Porque a rua Valadão, ela é inteira, né? Ela atravessa a cidade. Eu costumo dizer que Bocaina tem 2 ruas. Uma que desce, uma que sobe, e o resto é tudo travessa. Porque o povo vai tudo lá perguntar onde fica os curtume. Que é lá no final da rua e eles vêm para o lado do campo. Bom, é uma outra questão também que precisa ser averiguada essas coisas. E também gostaria de uma resposta. Por que aqui em Bocaina consegue-se loteamento particular? E não consegue se trazer Minha Casa Minha Vida ou casas do CDHU num preço acessível para a população? Eu gostaria de saber isso. Porque, como a Vanessa disse, há uma reivindicação, né, muito grande sobre isso e parcelas muito altas. Como esse Campo Prado, você tem que dar uma entrada de 13 mil e parcela de 800? Espera aí, meu marido ganha 2 salários mínimos, e aí como é que fica? Oi? Mas pode passar, dependente do seu orçamento. Se eu tenho 3 que trabalham na minha casa, minha prestação é maior. Pera um pouquinho. A casa é a mesma. Antigamente não se era assim. Agora, há sim os loteamentos particulares que dão sequência. As pessoas que têm um poder maior aquisitivo vai lá e compra. E os pobres assalariados continuam sem casa, pagando aluguel. Por que não se olha para essas pessoas? Gente, a gente está pedindo... para que parem de olhar só para as pessoas que mais têm. Vamos olhar para as pessoas que têm menos poder. Vamos dar oportunidade a essas pessoas de se viver numa cidade com uma igualdade. Porque a gente merece isso. A gente merece. Eu, como pessoa, eu tive até a 8ª série. Porque eu tive que apanhar café para ajudar o meu pai e minha mãe. Você entendeu? Então, eu sei na pele. E nós temos aqui, eu, a Vanessa e o Fernando, a gente costuma ser chamado num grupo da Câmara que a gente tem de Fervale. E a gente faz cesta básica. Porque a assistente social aqui da cidade não funciona dessa forma. Então, o povo nos procura para a cesta básica, porque o que vem não supre a necessidade. E o povo está passando fome. O povo está passando fome, mesmo trabalhando. Então, por favor, vocês vereadores, né? Vocês vereadores têm um orçamento, um dinheiro que vocês mandam, eu não sei como chama, eu sou leiga totalmente no assunto. Mas eu acho que vocês deviam pensar um pouquinho, sabe, em remanejar esse dinheiro para coisas muito importantes na cidade. Todo mundo gosta de festa. Todo mundo gosta de festa. Todo mundo precisa se divertir. Mas a prioridade é a saúde, gente. E o povo, a fome do povo. Porque a fome dói. Só quem passou um dia sabe a dor da fome. E a saúde. São 2 coisas essenciais. Gente, eu agradeço, desculpa pelo tempo que eu perdi com vocês aqui, né, pedindo e falando, mas
eu gostaria que também tivesse aqui na nossa cidade uma tribuna livre. Nem que fosse uma vez por mês. Vamos pensar nisso, por favor? Porque a gente que vive na rua, a gente conhece todos os problemas, acho que melhor do que vocês. Porque vocês passam, a gente está ali, ó, sentindo na carne, no osso. Muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos. Acho que uma boa parte já me conhece. Eu sou a Marcília, trabalho lá no Lar Vicentino já há mais de 20 anos. E nós já estivemos na primeira audiência, eu e a Márcia estivemos na primeira audiência, onde a gente foi solicitar que seja revisto um aumento para o próximo ano, de 2026, dentro da lei orçamentária. Porque a gente não está conseguindo arcar com os custos. Um idoso, em vista das muitas exigências que hoje a gente tem em cima, né? Muitas exigências mesmo, vigilância, promotoria, o Estado em si. Então, a gente está... um idoso para nós hoje está custando mais ou menos R$ 3.300 por baixo, porque ainda a gente tem algumas doações. Então, a gente queria que vocês olhassem com um pouco de carinho, os vereadores, as autoridades, para que a gente pudesse dar uma remanejada aí no orçamento, para que possa, então, passar um pouquinho mais para a gente não, para eles, que a gente possa passar um pouquinho mais para que a gente não precise acabar tendo que tomar, assim, algumas medidas um pouco mais que a gente não gostaria de tomar. Muito obrigada, senhores. Boa noite a todos. Eu sou Milton, sou representante da Associação de Moradores do Residencial Himalaia, do bairro Himalaia. E eu estou vindo hoje aqui reivindicar para vocês que coloquem a pavimentação do bairro como uma das prioridades. Oi? Tá falando? Agora tá? Porque eu não escuto. Tá bom. Até que parte foi? Começa de novo? Bom, eu chamo Milton, eu sou representante da Associação de Moradores do bairro Himalaia. Nós temos uma associação de moradores constituída com CNPJ e desde 2021, há 4 anos já, a gente vem todo ano reivindicando melhorias para o nosso bairro. Nós já conseguimos a Sabesp, que antes não tinha, que era esgoto, era fossa. Então agora já tem Sabesp no bairro. A iluminação da rua Pedro Fogolin, ela não ia até a entrada do bairro, ela parava no bairro São Francisco. Isso era muito ruim para os moradores, porque era muito escuro. E a gente conseguiu isso também. E agora a gente está reivindicando o asfalto, né? O Ataíde, que é vereador, ele conhece bem o bairro e a nossa situação. O bairro já tem 25 anos e nunca foi feita nenhuma obra nesse sentido lá de pavimentação, de melhoria. Todo ano é feito só
a manutenção das ruas, porque quando chove tem muito buraco, então vai lá a máquina, arruma o bairro. Só que assim, a gente quer que faça o asfalto, né? A nossa prioridade agora é o asfalto. Então, nós já entramos com um pedido na prefeitura. Tem um programa que chama Programa Bairro Paulista Cidade Sustentável, que é do governo do estado de São Paulo, que ele tem um projeto específico para pavimentação com recursos do governo do estado. Então, para a prefeitura, seria somente a contrapartida. Então, seria um valor, investimento baixo, né? Porque não vai ter que pôr todo o dinheiro na obra, seria somente a contrapartida. Então, a nossa reivindicação é que a Câmara coloque o Himalaia como uma das prioridades na LDO, que faça a previsão dessa contrapartida, né? Que a prefeitura possa firmar esse tipo de convênio, possa ter uma previsão orçamentária para a contrapartida. E essa que é a nossa reivindicação, né? O asfalto para o nosso bairro, porque a gente já está há 25 anos lá só na terra. O Danilo, que mora lá, numa das ruas mais profundas do bairro, sabe bem como é sofrido. Tem mulher, tem filha pequena que fica sozinha em casa. Não é fácil, né? Como qualquer outro bairro que não tem asfalto, né? Não é só o Himalaia, a gente sabe disso, todos os bairros que não têm asfalto. Mas eu represento a minha associação e eu estou aqui buscando o asfalto para o meu bairro, né? Então, gostaria que isso, se possível, fizesse parte da LDO como uma das prioridades. E nós já fizemos um requerimento na Câmara, no dia 7/5, mês passado, pedindo que a Câmara acompanhasse a Prefeitura, porque a Prefeitura a gente já fez também, um mês antes, esse pedido do convênio. E a Prefeitura demora para responder, demora para dar resposta, e também estava em processo de eleição, né? Estava confuso, mas a gente quer que a Prefeitura corra atrás desse convênio, que a Câmara acompanhe para poder dar uma força nisso, e a associação vai ficar toda semana, todo mês, entrando com requerimento e cobrando o mandamento disso. Tá bom? Era só isso, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. A Vanessa falou do nosso bairro, né? Lá o problema é o seguinte: a água que vem lá de cima do barranco, da parte de cima não tem mais curva de nível. Então desce com muita pressão. E as casinhas nossas lá, que é as casas zoadas, elas são de baixo nível. Entra tudo dentro das casas. Eu estou aqui representando os meus vizinhos, porque motivo de serviço eles não conseguiram vir. E ali é o problema que volta, esgoto junto. O problema é esse. A minha casa, até o Eduardo também está aí, a minha casa está toda rachada. E eu vim na prefeitura, o Guilherme da Defesa Civil fez o papel, achou que a gente tinha seguro, nós não temos seguro. E foi prometido para nós que a nossa escritura ia ser gratuita. E nesse temos que pagar 1.000 e pouco aqui, mas não sei quanto em Jaú. Como que é gratuito? Não tem como. A situação que está as casas lá, se eu tirar a janela do quarto dos meninos, minha casa cai. Está toda rachada. E esse problema da chuva. Porque é complicado ali. Ali quando chove ali, você tem que subir correndo ajudando os vizinhos. Porque agora a água vem do barranco e vem de cima com pressão. Então chega na esquina da minha casa ali, que vai para a Avenida do Cemitério, vira um rio. É muito forte a correnteza ali. É muito forte. E a gente pede, né, para os vereadores, né, porque não é só dia de pedir voto que vão vereador lá. O único vereador que vai lá é o Sérgio, que vai levar luva na vizinha lá. Que inclusive a casa dela enche também de esgoto e de água. E ela tem problema de saúde também. Então a gente pede, né, para vocês, né, dar uma forcinha para nós lá, porque lá é complicado, né, nesse aspecto. As casas estão todas rachando. Foi prometido documentação, não foi cumprido. E lá em cima, lá no barranco lá, o barranco lá também não está muito 100%. Estão jogando na avenida, já teve acidente.
vira um rio. Quando chove ali, na rua da minha casa, que é das 30 casinhas, na avenida do cemitério, não tem como passar de carro. Não tem como. É barro, pedra, não tem como. E outra coisa que a gente pede para os vereadores, né, que a gente foi atrás, é sobre o barulho. Lá no bairro, é sempre lá embaixo, não tem outro lugar. A polícia está cansada de ir lá embaixo. É o barulho das caminhonetes, dos carros, muito som. E a gente foi atrás e conseguimos ver que se os vereadores fizerem um projeto de lei proibindo o som na cidade, as polícias podem agir. Senão eles não podem fazer nada. Então a gente pede para vocês, dá uma olhadinha por nós lá embaixo. Nós estamos abandonados lá embaixo. Lá nós não tem varredor de rua, as casas lá enchem de água, não tem um bueiro na rua. Os vizinhos têm que sair correndo, um chamando o outro para ajudar a puxar água de dentro de casa, água de esgoto. Aí vai a Sabesp lá, arranca o bueiro, arranca a tampa da caixinha lá, arranca a tampa. E nós estamos perdidos ali. Então nós pede ajuda de vocês ali. Não é só de ir lá e pedir voto lá e abandonar nós lá. Não é preciso de ajuda. Então eu peço para vocês dar uma olhadinha por nós lá embaixo, lá, nossa situação lá. Se vocês quiserem ir lá na minha casa ver a situação da minha casa está aberta lá para ver as rachaduras. Não tem condições. Eu não posso mexer na casa, porque se eu mexer, a casa cai. E foi pedir para o Caíto lá, o Caíto foi, ele olhou, ele falou para mim passar a massa corrida e esperar. Eu vou esperar a minha casa cair? Não tem condição. Então eu peço, né, que vocês, né, ajudem nós lá embaixo. Eu agradeço a oportunidade. Mais alguém? Som. A minha reivindicação aqui, que eu queria fazer hoje aqui com a sessão, primeiramente, boa noite para todos, né? Já até conversei com o Sérgio aí, é sobre o Paeirão e aquela rua ali em frente à minha casa, para aquela casa ali, para aquela água ali, perto da casa da Cláudia, o Sérgio sabe ali, né? A gente queria uma atenção ali para ver se termina aquele problema ali, rapaz. Ali tá, a água fica parada ali, apodrece e até a Cláudia tá fazendo serviço ali agora, tá limpando direto ali, rapaz. E a outra reivindicação lá no Paeirão, rapaz. Eu já falei com os outros vereadores do passado aí. É sobre uma pista de atletismo ali no campo, rapaz. O pessoal praticar esporte à noite com refletor. Então eu já pedi na época do Chula, mas passou os 4 anos dele, acho que não deu tempo de fazer, né? Então agora eu queria ver com os novos vereadores aqui. Essa nova gestão se daria uma atenção para nós ali. Praticar o esporte durante a noite, né? Beleza? Era isso daí. Muito obrigado pela atenção. Boa noite, presidente, outros vereadores e plateia. Eu só queria deixar uma solicitação aqui para que vocês olhassem para aquela situação que está a Rua Sanches lá, aqueles caminhão lá. Esses dias bateram no meu carro ali. Será que estão esperando alguém morrer ali? E outra, as ruas estão precisando de placa. Não tem placa nas ruas. A maioria das ruas, hoje a gente tem que procurar no mapa. E quem não tem mapa? E aquela rua do hospital, dá uma preferência para ela. Tá buraco, tem fulão, tem cobra naquela rua, só tem mato. Tá um abandono, sabe? Então eu venho solicitar que alguém faça alguma coisa por nossa cidade, que está precária a situação. Obrigado a todos. Boa noite, nobres colegas.
eu venho falar de um assunto muito preocupado no nosso município, a questão do autismo. Hoje a gente precisamos de um núcleo de apoio para o autismo na cidade, para o TEA, ou uma sala de AE, com infraestrutura para terapias, com profissionais especializados. Hoje se leva criança para Bariri, se leva criança para Jaú, se leva criança para Bauru, mas para fazer terapia. A gente precisava de um núcleo de apoio aqui dentro da nossa cidade. Além de tudo, temos as liminares, e cada dia cresce mais essas liminares. Cada pouco tem uma liminar nova chegando. Uma das opções que eu vejo para a saída dessa situação é uma junção entre a educação e a saúde, trabalhar junto para atender esse público e ajudar essas crianças e a inclusão dessas crianças na educação. Então, gostaria que fosse incluso isso na lei orçamentária do município. Certo? Mais alguém? Só representando aqui as entidades aí, a pedido da PAI, né, e também o pessoal do câncer, para que o pessoal do asilo também, o pessoal das entidades, que procure lá o setor de planejamento lá, Adriana, lá, o pessoal lá, para fazer, se for reivindicar um aumento nas subvenções, então teria que ser agora também, tá? Eles vieram falar com a gente, então estou passando isso aí, né? E todos fizeram aqui as suas colocações aí, e que se tiver mais alguém que queira, que faça por escrito e traga para a Câmara poder encaminhar, né, para os setores responsáveis. Acho que a colocação é essa. Alguém mais? Carol, Adriana? Certo, o amigo fiel, né, Sérgio? A entidade lá da proteção dos animais já está com o CNPJ também, tá? Uma base de polícia. Solicitar aí então para a comissão, a equipe de finanças e também a de obras, que estude a possibilidade então de apresentar um projeto para a construção de uma base comunitária da polícia para eles fazer plantão. É isso, Baixo? Pelo que eu entendi. Tá certo. Tá sendo gravada, depois tem que transcrever em ata e deixa. Tá, mas aí a gente entendeu que ele. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Por favor. Boa noite. Eu estou representando a creche escola Nilce. A gente gostaria, em nome de todas, pedir a atenção um pouquinho especial de vocês, nobres vereadores, para aquele espaço. Nós estamos enfrentando várias coisas lá, dentre fisicamente, o espaço físico, tá? Temos uma sala com problema de vazamento de água e precisou ficar desapropriada, né? Porque não tem como receber as crianças lá. E um pouquinho de atenção para nós, funcionárias.
Na época em que nós fizemos o concurso, foi feito um concurso de monitoras de atividades infantis, no qual esse quadro está distribuído em várias escolas e também lá na creche. Só que o atendimento lá ao usuário é diferente das escolas. Então, a gente gostaria de pedir a atenção de vocês. Alguns vereadores já estiveram por lá, fizeram a visita, né? E constataram, né, do que eu estou falando. Há uma grande diferença do nosso trabalho e no trabalho das demais escolas. A creche, ela não tem professor, tá? Ela atende crianças, né, de 0 a 2 anos. E nós somos distribuídas em 10 funcionárias, 10 monitoras de atividades infantis, no qual 2 em cada sala. Agora aumentou um pouquinho o quadro, então a gente tem a ajuda de umas estagiárias que estão indo lá. Começaram agora. O que eu queria deixar claro para vocês? Se vocês puderem, como alguns vereadores que já estiveram lá, fazer uma visita, tanto à creche como nas escolas, para comprovar a diferença do nosso trabalho. A gente desempenha o trabalho de lá não de monitora, de cuidadoras. Nós somos cuidadoras daquelas crianças. Elas dependem única e exclusivamente da gente. Essas crianças, elas ficam lá na creche 10 horas por dia. 10 horas. O portão ele abre às 6h30 da manhã e fecha 4h30. Nós trabalhamos 8 horas por dia, no qual a gente tem que fazer o revezamento para horário de almoço, no qual a gente acaba ficando sozinha também com aquelas crianças. E o nosso salário, não sei se vocês sabem, é o salário mais baixo da prefeitura. Nosso salário é de R$ 1.600. Tirando-se o desconto do INSS, cai mais um pouquinho. O salário base de R$ 1.600. A gente vê tantas bonificações serem dadas, né, para tantos outros funcionários com acúmulos de salários, um mesmo funcionário recebendo mais do que um salário, e diga-se de passagem, um salário não de 1.600, um salário de um valor bem alto. Então, a gente gostaria de pedir a ajuda de vocês. A gente está, na verdade, clamando a atenção de vocês, porque, infelizmente, nunca, sempre foi promessa de campanha, enfim, de um ou outro candidato, mas quando eles chegam lá, eles esquecem, né? Simplesmente o que eles falaram. Não tem tempo. Estou sem tempo, agora não posso, a semana que vem eu passo, e assim vai. 1, 2, 3. Eu mesma sou funcionária velha, tá? Tenho mais de 21 anos de casa. Então, o que eu falo, eu estou embasando o que a gente vive lá. Nós fizemos um relatório do qual é o nosso trabalho lá no dia a dia. Gostaria que alguns dos vereadores, né, lessem mais tarde para vocês tomarem nota e ver o que vocês podem fazer por nós, lá da creche Nilce. Obrigada. Boa noite aos excelentíssimos vereadores. A gente, como funcionárias da creche, a gente vem reivindicar nossos direitos. A diferença da creche que eles querem, a escola tem o calendário escolar e a creche não. Só que quando foi feita a divisão, a Cida Guerra falou que a gente ia ser igual às escolas, ia ter férias em julho tudo. Só que ela pulou para trás para deixar que a gente tenha férias, seja corrido. Só que a gente também tem direito de ficar com nossos filhos tudo. E falta de infraestrutura. A creche, a sala que eu estou, que está as meninas aqui comigo,
A nossa sala está cheia de bolouro, gente. Como que a gente vai ficar numa sala cheia de bolouro? Bolor traz doença para uma criança. Uma criança de 6 meses a 2 anos que está na creche, pegar uma doença respiratória. De onde vai vir essa doença? Veio da falta de estrutura da creche. O banheiro mesmo que a gente usa para fazer limpeza nas crianças não tem ventilação. Eu já passei mal 2 vezes dentro da creche. Caiu minha pressão lá dentro, porque não tem ventilação. Uma sala que a gente tem, por falta de infraestrutura, está entrando água, está tendo goteira, gente. Vai esperar cair. Desculpa falar. A prefeitura vai esperar cair em cima de uma cabeça de uma criança, sofreu um acidente, em cima de um funcionário. O funcionário se machucar para depois a prefeitura tomar atitude de arrumar. Então, depois que machucou, não adianta arrumar. Eu estou reivindicando um direito que é nosso. Eu também quero um direito para nossas crianças. Porque adianta ter uma creche funcionando, faltando os pedaços? Não adianta, gente. Eu quero trabalhar num lugar digno. Eu sou funcionária da prefeitura há 14 anos. E nesses 14 anos, uma falta de respeito com a gente que está tendo. Somos funcionários, tudo bem que a gente é funcionário, mas também somos cidadãos. Eu estou brigando porque eu sou cidadão dessa cidade. Se todo mundo aqui tem direito à creche, tudo bem, todo mundo tem direito à creche. Só que tem que dar estrutura para a gente trabalhar. Adianta a gente trabalhar num lugar que tem bolouro, não tem ventilação direito, falta estrutura, falta um monte de coisa para a gente. Por favor, senhores vereadores, a gente pede para vocês dar força para a gente, porque a gente é a minoria, vocês são a maioria, vocês que fazem as leis para nós, no município. Sem as leis municipal, o prefeito não executa. Se vocês fizerem uma lei para ajudar nós, monitor, dentro do nosso serviço, a gente vai ficar muito agradecido. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Eu estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez que isso acontece comigo, né? Pelo amor de Deus. Ô Yuri, só te interrompendo, você complementa depois, que ela fala sobre o salário, né? De ser o salário mais baixo e vários funcionários recebendo 2, 3 gratificações. E a gente sabe que isso acontece e acontece com os amigos do rei. Eu faço um requerimento, como ela fala para os vereadores ajudarem elas, eu peço um requerimento e simplesmente vem uma justificativa que fala que ao acessar o portal de transparência para obter essas informações, é possível verificar o valor total pago a cada servidor. Total pago a cada servidor eu sei. Nós temos sim o portal, mas eu quero saber o que é salário, o que é hora extra e o que é gratificação desse funcionário. Se esse funcionário ele não está recebendo por uma gratificação que quando ele fez o concurso público era atribuição dele. Entendeu? Então, na maioria das vezes, o que acontece, um pessoal como vocês reclamam lá, que a parte baixa do assalariado aí, que é vocês, que é o lixeiro, que é quem vai podar, quem carrega, na verdade, a cidade nas costas. Esse não tem valor. E para amigo do rei dentro da prefeitura, tem 2, 3 gratificações. Obrigado. Só para te justificar que o vereador faz, mas eles respondem evasivo, eles respondem do jeito que eles querem, porque eles acostumaram há mais de 20 anos que Câmara Municipal era puxadinho de prefeitura, e nesse mandato não vai ser. Bom, eu vou resumir um pouco do que é o nosso dia a dia lá na creche. Meu nome é Ana Yuri, eu sou monitora na creche Escola Nilce. Nossa sala está com 18 crianças, bebês, tá? De 6 a 11 meses. E nós trocamos as fraldas dos bebês várias vezes ao dia, banhos diários, que algumas crianças, infelizmente, chegam na creche e a gente tem que dar banho nelas, porque não tem condições de pegar a criança.
chega a ser um descaso da família mesmo. E chama a atenção também, todo mundo fala que é creche, né? Mas, na verdade, ninguém está ligando para a qualidade das crianças. Eles querem saber de pôr as crianças lá dentro da creche. Porque prometem vagas, não tem vagas, tem sala com vazamento, que tem uma sala que está alagada lá. Isso daí, né, ninguém vê, só promete. Só que eu acho que deveriam pôr uma qualidade em vez de quantidade lá naquele lugar. E para completar o que você está falando, nós tivemos com a comissão lá. Quando eu falo que nós não vamos ser puxadinho, nós não vamos ser. A comissão está lá, está terminando o relatório e nós vamos apresentar. O que for direito do cidadão, nós vamos cobrar. E eu acho que a maioria aqui é pai e mãe, né? As crianças ficam na instituição 10 horas por dia. Estão querendo tirar as férias dos bebês, porque, por mais que sejam bebês, eu acho que eles têm que ter o convívio familiar, né? Porque se a creche abrisse das 6 da manhã e fechasse às 8 da noite, eles iam ficar das 6 da manhã às 8 da noite. A gente sabe. E todo mundo fala que é direito da criança, que ter a vaga, tudo. Mas muitas mães não trabalham e acaba tirando o lugar de mãe que trabalha fora. Que muitas vezes tem que deixar o trabalho para ficar com a criança, porque outra mãe não... Eu acho que também deveria olhar e ver que ali não é uma instituição social, é uma creche escolar, é uma unidade escolar. A creche Arca de Noé, que seria sim social, está fechada no momento. Então eu acho que deveria ir atrás certinho para ver e não olhar mais por quantidade, e sim por qualidade, para ver como que essas crianças estão sendo cuidadas e tratadas. A gente está fazendo a nossa parte, como se fossem nossos filhos. É banho, é comida, é sono, é acolhimento, é tudo. É como se fossem os nossos filhos. Eu já cuidei de muitas... Tem muitas mães aqui que eu já cuidei de filhos. E eu acho que as crianças deveriam ter um olhar mais diferenciado. Por exemplo, agora, em tempo de frio, não tem como sair com as crianças tomar um banho de sol, porque não tem. Não tem um lugar fechado, não tem espaço. Se chove, as crianças vão ter que ficar dentro da sala, porque não tem onde pôr eles. Eu acho que deveria chamar um pouco mais de atenção, de olhar. E, mais uma vez, não olhar a quantidade, porque a gente sabe que o dinheiro vem pela quantidade. Só que eu acho que deveria olhar um pouco mais para a qualidade das crianças. É isso. Para encerrar sua fala... eu já estive dentro da creche por várias vezes, no meu mandato de 6 meses. Eu já estive, acho que por 3, 4 vezes lá, vendo os problemas que vocês enfrentam. E a vocês fico muito obrigado. Eu acho que tem, sim, a responsabilidade da família. Primeiro é a família. Uma criança chegar nessas condições que você está relatando aí. Entendeu? Então, primeiramente, a responsabilidade em cima dessa criança é da família. Mas vocês estão de parabéns pelo que vocês desempenham lá. Com o que vocês têm na mão, o amor que vocês têm com essas crianças, a gente leva o bebê, né, que você está cuidando desse bebê até hoje, que a gente interviu para isso. Então, fica a vocês o nosso muito obrigado por tudo que vocês fazem. E quando você fala de quantidade, a administração pública, você não tem que pensar em quantidade, em si em qualidade. Eu vou fazer um seletivo, aí nós vamos chamar, e a gente sabe o jeito que se chama gente para trabalhar na prefeitura, se colocam lá que acaba às vezes atrapalhando o corpo de funcionário que você tem dentro da própria creche. Nós temos um espaço amigo que não funciona, é um amontoado, é um cercado onde joga filho dos outros lá dentro, e por você precisar de deixar o teu filho lá, você acaba aceitando, mas nisso é inadmissível. Nós temos, através das comissões, nós vereadores, cobrar que tenha-se no mínimo dignidade, coisa que vocês não estão tendo hoje na creche. Boa noite, senhor presidente, colegas,
plateia presente. Esse assunto a respeito da creche, eu, o vereador Matoso, o vereador Bisteca, estamos terminando um relatório. Tudo que as meninas disseram aqui eu presenciei com os demais vereadores. Então lá, isso tem que resolver para ontem, não é para amanhã. Eu fui lá ver as crianças, como o Jonas disse. As meninas estão de parabéns. Não tem um local para sair com essas crianças. Se sair lá até um barranco lá, que deve dar uns 5 metros de altura, não tem muro, não consegue sair com essas crianças para tomar um sol. A cozinha, o local de banho dessas crianças, um local fechado, sabe, sem ventilação, com vazamento, o local que troca a fralda dessas crianças, precário. Então, essas meninas merecem. Eu disse para elas, os lixos todos abertos. Eu disse assim, que a gente estava em período eleitoral, que depois da eleição eu levaria o prefeito lá. E vou fazer isso. Ele tem que sentir o que está acontecendo no município. Essa é uma das causas que a gente visitou. Lá no Vitório Marangoni, também problema na sala de aula, que a gente também, na estrutura, a gente está terminando esse relatório, que será enviado depois ao Tribunal de Contas, né? Tudo com foto, tudo direitinho, e várias coisas mais. A respeito do Santa Terezinha também, que a Vanessa disse, é correto. Quando foi feito aquilo, o engenheiro que foi responsável daquilo, eu não sei quem é, mas infelizmente tudo errado. Não tem escoamento de água. Tem a parte de cima que vai se construir, vai descer toda a água no Santa Terezinha, como o Tim disse. Agora, do outro lado, a gente visitou também no dia o Campos Prado. A gente fica de olho antes de liberar. Parece que já está vendendo lote sem passar pela Câmara, né? Sem infraestrutura. Então a gente tem que analisar isso aí. Para se incluir aí no orçamento, tem aquele problema da estrada lá do Zé Tonão, que é uma crítica antiga, e o bairro Jardim Planalto, que é outro bairro que anda esquecido pela administração pública. O pessoal paga imposto e anos e anos e anos e não tem asfalto no local. É só isso. Obrigado a todos. Mais alguém? Não? Então, vamos encerrar. Vocês querem falar alguma coisa? Não? Quer, Joey? Sobre a quadra do José Tonon, também iluminar, né? Se der para colocar no orçamento aí uma atenção especial lá para aquele bairro, naquelas 2 quadras. Do Jardim Planalto, o Toninho já falou aí. Também precisa deixar, eu sei que o orçamento é curto, mas a gente tem que correr atrás. Beleza? Uma boa noite a todos. Ô Bisteca, o orçamento é curto e quem disputou a eleição, os 4 candidatos sabiam. Isso aí é que nem você pegar uma mulher que tem 3 filhos, você vai ter que cuidar dos filhos, meu amigo. Então agora você vai lá e resolve o problema. A demanda da população está aí e você não vai cuidar só da mulher, tem que cuidar dos filhos também. Então o problema é sério e nós temos que resolver. Quando se fala desse banheiro que vocês citam, isso que administração pública é essa? Que engenharia é essa? Que deixa fazer? Um banheiro que vocês, funcionários, vocês que vieram à tribuna aqui, falam que não se tem ventilação. Onde há a fiscalização dessa obra? O problema do Santa Terezinha ele é muito claro. Alguém levou para provar. Alguém levou. Não tem uma galeria, meu amigo. Viu? Vai se fazer, faz com essa Câmara. Isso que eu quero fazer. Se depender de nós assinar, faz. Se não vai ter a fiscalização necessária. Como que você faz um bairro se não tem uma captação de água? Essa água não vai estourar na parte baixa? Vai. E aí é o que esse pessoal enfrenta. Ah, mas quem levou não está ali no Santa Terezinha, viu, Vanessa? E obrigado a todos. E se vocês quiserem ficar para a sessão, agora é mais umas 2 horas.